Meu Pai amado, eu te agradeço por estar feliz, juntamente com os meus irmãos, de receber esta palavra maravilhosa, que é a palavra do amor e graça. Por isso, meu Pai, eu estou aqui agradecido, não só por mim, mas por todos predestinados, todos amados do Senhor, que estão recebendo, aqueles que irão receber. E eu, neste momento, peço pelo irmão André, que ele seja conduzido pelo Senhor, que cada palavra que sai dos lábios dele venha ser dirigida pelo Espírito Santo, que vem fazer com que cada pessoa, cada abençoado, cada irmão que já esteja ouvindo, aqueles que estão chegando, que eles venham receber esta palavra e que venham cair as escamas, que venham fazer com que eles compreendam, enxerguem e ouçam espiritualmente falando. Assim, meu Pai, eu te agradeço por nos dar esta graça maravilhosa, que nós estamos cada dia crescendo de glória em glória. Graças a Deus. Abençoados de Deus. Estou de volta aí, abençoados, por mais um estudo no amor e na graça do nosso Cristo glorificado. Amém? O Evangelho do Reino, a graça abençoada que pregamos aqui é o Evangelho do Reino. Amém? E através desse estudo vão crescer mais os seus conhecimentos, né? Segundo a graça, vai crescer mais espiritualmente as suas visões, suas concepções de ver, né? O Evangelho do Cristo, que mesmo ainda ouvindo a palavra da graça, continuam em cima do muro, continuam ainda servindo a obras e sacrifícios religiosos, orações, servindo ainda a doutrinas carnais de homens. Abençoado André, o que é doutrina carnais? Santa Ceia, né, ou Pechá, a Páscoa judaica, né, pão e vinho, né, era pão asmo e vinho no judaísmo, suco de uva e pão da padaria do São Joaquim, chamado Santa Ceia no cristianismo. Então, quem come o pão e bebe o suco ou vinho é a carne, abençoado. Então isso é uma doutrina para a carne. Quando se batiza na piscina da igreja ou no rio lá do sítio do Manel, né? Tá molhando o quê? A carne, abençoados. Quando você faz jejum, quem está ficando sem comer? A carne, abençoados. O espírito não precisa dessas coisas. Amém? Então, abençoados, essas são doutrinas de homens. Essas são doutrinas carnais, né? Os rituais, né? Os rudimentos que os evangélicos fazem são rituais, doutrinas carnais. Amém? Então muitos têm ouvido a palavra da graça e ficam em cima do muro, continua lá nas mesmas práticas. Tem que tomar uma posição, abençoado.
tem que tomar uma posição, tem que sair de cima do muro, tem que servir a Cristo. Isso que se refere à palavra que ele diz, carregar minha cruz. É isso. É assumir de vez a sua posição com Cristo e sair das obras e ordenanças da lei, sair das obras, das ordenâncias, das igrejas, né, do sistema religioso, que são doutrinas de homens. Abençoado, Paulo de Tarso foi o primeiro a receber o evangelho da graça de Deus, quando o próprio Cristo glorificado apareceu a ele na estrada de Damasco. Amém? E segundo o evangelho, segundo a história, ele, Paulo, não consultou ninguém. Não consultou aqueles que antes já anunciavam, né, a chegada do reino. Aqueles que antes já andavam com Cristo, né? Ele não consultou eles. Os evangélicos de hoje. Houve a graça de Deus, em vez de não consultar homens, mas apenas procurar a ouvir, procurar a Escrituras e o Evangelho, para ver se realmente o que estamos ensinando está lá. Orar a Deus para que dê visão, né, para entender aquilo que nós ensinamos. Não procuram pastores. Amém? Assim vive os evangelhos de hoje. Quando não é diabo, quando não é demônio, né? Os pastores nos chamam de hereges. E as pessoas dão ouvido e abandonam o conhecimento do Cristo e continuam servindo a eles, a homens. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos agradecer os nossos irmãos abençoados do grupo do WhatsApp, do nosso Facebook, do nosso blog e do nosso canal de YouTube. Entram lá, abençoados. Se inscrevam lá no nosso canal de YouTube. Amém? Envie pessoas que você queira que conheça a verdade. Envie o link para eles do canal. Indique o canal para eles. Se inscrevam nesse canal. Dê um like nos vídeos para ajudar a crescer esse conhecimento para mais pessoas. Amém? Declaro a mente de Cristo ativada em todos nós para recebermos as revelações do nosso Deus, nosso Criador, em Cristo glorificado. Assim seja. Abençoados, por que Paulo não consultou os apóstolos anteriores a ele? Porque eles pregavam ainda um sistema de leis que só diferia dos fariseus o fator Jesus. Os fariseus não acreditavam em Jesus e Pedro e outros começou, né, todos os outros, né, anteriores a Paulo, começaram a praticar a mesma lei
mas tendo Jesus como o Salvador, como o Mashiach. Só isso que era diferente dos fariseus, que não acreditavam em Jesus como Mashiach. Eles viviam a lei, mas tendo Jesus como Salvador. Sendo Jesus a esperança da glória deles. Amém? Assim vive até hoje o sistema religioso. Esperando, né? Jesus, esperando a esperança da glória. E a esperança da glória já chegou. A esperança da glória é a graça que nos liberta da mentira. A graça que separou carne e espírito, igual o estudo anterior. Mas católicos, evangélicos, todo o sistema religioso vive numa prostituição religiosa. Ah, irmão André, o que é prostituição religiosa? É você servir a dois senhores. Você servir a doutrina, né, do primeiro noivo, Moisés, e dizer que o segundo noivo, Jesus, é o seu Senhor. Então você está servindo a dois senhores. Você é a igreja com dois noivos. Como é que uma noiva pode ter dois noivos? Ou ela está sendo fiel a um e está traindo a outro? Não é? Isso é prostituição religiosa. Tem que sair do muro. Amém? Estamos no tempo da graça. No tempo da graça, Jesus é o nosso Senhor. Então tem que sair do muro. Deixar de praticar todas as obras e ordenanças que eram da lei de Moisés. Amém? Por isso que Paulo, quando recebeu o Evangelho, não consultou eles. Porque eles não tinham nada a oferecer. Ah, irmão André, vão lá na minha igreja. Abençoado, você será hipócrita de ir. Eu não posso viver em hipocrisia. Se eu for, vou ser hipócrita. Porque eu vou para agradar homens, mas não crendo em nada que for falado lá. Tudo que o pastor lá vai falar, não estou falando mal do pastor, tá? Só estou explicando que tudo que ele falar lá, entendeu? Eu sei que não condiz com o Evangelho do Cristo. Então eu serei hipócrita só de ir para agradar homens. Não. Temos que sair de cima do muro logo. Paulo não consultou nenhum deles anteriores porque eles não tinham nada para oferecer para ele. Quando Cristo foi morto fisicamente na cruz, eles se estacionaram no tempo, não avançaram no conhecimento. E Paulo diz em Gálatas 2,6, e diz assim: e quanto aqueles que pareciam ser de mais influência, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Na Bíblia de vocês aí, deve estar entre parênteses assim: quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens, entre parênteses. A Bíblia de vocês deve estar assim, né? Entre parênteses. Eu vou informar para vocês, abençoados, para observação, tá? Observam essas palavras entre parênteses. Não faz parte do original hebraico. Então tenha cuidado com essas palavras entre parênteses, porque elas nem sempre condizem com o texto. Essa aqui está condizendo com o texto, mas nem sempre condizem com o texto. Então, por isso que eu li sem essas palavras entre parênteses, tá? Eu li direto, eu li assim: e quando aqueles que pareciam ser de maior influência, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Amém? Então,
estamos aí pregando o Evangelho de Cristo. E muitos vão aos pastores e perguntam ao pastor, né? Dizendo, o irmão André falou isso. Amém? Então, o pastor vai virar e vai falar assim, irmão, o que é isso? Saia disso. É heresia. É ensino de demônio. Cuidado, irmão. Isso é obra de Satanás. Não dê ouvido não, porque vai para o inferno. Tudo falácia religiosa, abençoados. Mas os abençoados ficam com medo. Pela persuasão da palavra deles. Que não tem conhecimento. Então, se envolvem na persuasão deles. E acabam ficando com medo e continua lá. Na mentira. Continua lá. Edificando aquilo que Cristo já derrubou. E não avança na graça de Deus. Qual é o evangelho que temos que seguir hoje. Que hoje estamos no tempo da graça de Deus. E ficam anos e mais anos servindo a homens. Servindo a doutrinas de homens. Anos e mais anos. Sabem a mesma coisa. E não avança. Quando nós falamos coisas mais profundas. Somos de Satanás. Amém, amados? Vamos dar continuidade aqui. Para você ver como que Paulo e Pedro viviam. Paulo viveu uma luta. Porque Pedro era um desses aí que não sai de cima do muro. Ouve a verdade, mas não avançam. Gálatas 2:11. Paulo repreendendo a Pedro. E no 11 está escrito assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Cefas era o nome hebraico de Pedro. Cefas, né? O nome hebraico de Pedro. O nome hebraico de Paulo é Shaul. Amém? Então, Cefas, Paulo diz que ele estava reprovável na sua atitude. 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se até temendo, né, os da circuncisão. Os da circuncisão são os da lei. Quem são os da lei? Aqui é Tiago, João e Pedro. Era a cabeça. Tiago era o principal. Pedro era o principal. Acabou Tiago passando na frente de Pedro, porque Tiago, sendo irmão de Jesus, achou que ele tinha que ser o cara, né? Então Tiago, João e Pedro eram a cabeça da primeira garral, primeira congregação, que o pessoal chama de igreja, né? No hebraico não existe a palavra igreja, é garral, é congregação. Tiago, João e Pedro eram a cabeça dessa primeira igreja, que serviam a lei, mas tinha Cristo como Salvador. É o que o sistema religioso hoje é, né? Igreja de Pedro. Por quê? O sistema religioso saiu da igreja católica, né? Qual foi o primeiro papa católico lá? Pedro, né? Então, abençoados, assim são alguns ainda hoje que ouvem, né? Até gostam da pregação da graça, mas não larga o osso da lei. Não sai de cima do muro. Não sai de lá, mesmo sabendo que está transgredindo a Cristo. Mas prefere transgredir a Cristo
do que abraçar a cruz de Cristo. Prefere transgredir a Cristo e servir a homens. Amém? Existe muitos aí, doutores, rabino tal, professor tal, mas não entende as coisas que a gente fala aqui. Fala que nós estamos errados. Pois a lei falou dele, do Mashiach. A lei falou do Mashiach. Os profetas falaram do Mashiach. Falaram tudo que passaria por ele, com ele, tudo que ele faria. Entendeu? Mas mesmo assim, quando o Mashiach veio, os judeus até hoje não acreditam que veio. A maioria, né? Ortodoxo não acredita. Existe aqueles messiânicos que acreditam, mas continua naquela mesma doutrina de Pedro. Serve a lei com Cristo sendo o Mashiach. É igual o sistema religioso. Serve a lei com Cristo sendo Mashiach. Prostituição religiosa, abençoados. Para com isso. Abrace a causa de Cristo. Abrace o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Reino. Amém? Então todos que rejeitam a graça, todo que rejeita o Cristo glorificado, está transgredindo a lei, porque a lei falou dele. Alô? Mesmo nos dias de hoje, abençoado, se deixar circuncidar, amém? Se envolver na lei, se achar que deve guardar a lei, se achar que deve servir a lei, se achar que tem que fazer todos os mandamentos, todos os rituais que a lei obrigava a fazer, está desligado de Cristo, porque Cristo não tem nada a ver com a lei. Cristo não está na lei. A essência lá é humana, é carnal, porque são mandamentos de obras humanas e conhecimentos humanos. Já não tem validade testamentária nenhuma, não há cobertura nenhuma lá, nem de Cristo e nem do nosso Deus Criador, nem muito menos dos anjos, porque até o ministério dos anjos acabou. Amém? 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha o que o Paulo está ensinando para os Gálatas aqui. Gálatas 2:18. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo está falando no sentido, ele destruiu, porque ele estava trabalhando para os gentios e tirando da mente de gentio aquelas coisas. Então, ele estava dizendo, se eu torno a fazer novamente todos aqueles rituais que os judeus faziam, né? A mim mesmo constitui transgressor. Se você faz batismo em água porque acha que o batismo da cruz não valeu nada, você é um transgressor. Não é? Se você acha que tem que subir um monte, né, para buscar o Espírito Santo, ou fazer vigília no final do ano aí, para virar santo, você é um transgressor. Não se busca mais Espírito Santo. Não se busca mais monte. Não se jejua mais. Não se batiza mais. Amém? Tudo isso Cristo já fez uma vez por todas. Ele foi sacrifício vivo para acabar com todas essas coisas. E lá na cruz, espiritualmente, ele disse: está consumado. Encerrou.
E o sistema evangélico, a cada dia, trabalha para edificar o que Cristo destruiu. Cristo tirou a lei, trazendo a graça, e eles continuam servindo a lei. Cristo revogou a lei, e ele diz: não. A graça desautoriza o pagamento de dízimo, e ele diz: não. Cristo batizou a todos no madeiro, e ele diz: não. Continua sendo batizado pelos batismos dos pastores, naquelas águas sujas do rio, água suja da piscina, onde todo mundo entra lá para batizar. Está batizando a carne, para proveito, não tem proveito nenhum. Cristo batizou o Espírito. A graça já nos salvou. E ele diz não, que tem que buscar a salvação. O Espírito Santo já mora em nós. Ele diz em ter que buscar o Espírito Santo. Olha a contrariedade, como é que são contra tudo que Cristo faz. Ou seja, estão edificando a lei que separava o povo de Deus. Por isso que Cristo destruiu, para trazer o evangelho da reconciliação, para que nós possamos chegar novamente a Deus. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Cristo não está no sistema religioso. Os evangélicos não servem a Cristo glorificado, mas são servos da lei, né? De mandamentos, sacrifícios e doutrinas carnais de homens. Quem serve a graça morreu para a lei, morreu para o sistema religioso. Crucificaram a carne com Cristo e ressuscitaram no Espírito com Cristo. 20. E Paulo continua dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora, Paulo prega isso lá no ano 50, 60. Mas agora, não é? Agora tenho na carne. Esse viver que eu agora tenho na carne, viu pela fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Esse agora, Paulo diz lá no ano 50, 60, ele morreu no 65. E todos que nascemos de 70 para cá, já nascemos, né? A carne já nasceu morta. Morremos para Cristo no sentido de que não é a carne mais que vive, mas o Espírito de Cristo em mim, o Espírito de Cristo em você. Amém? O nosso eu espiritual, que está em a mente de Cristo, a essência do Espírito de Cristo, e que vivemos hoje para Cristo. Então, quando ele falou, logo não sou eu que vivo, ele está se referindo à carne dele. Não é mais a emoção, o desejo dele carnal de servir a Cristo. Mas Cristo vive em mim, que ele diz. Quer dizer, hoje sou comandado por Cristo, não pelas minhas obras carnais. A carne agora tem que se sujeitar à vontade de Cristo, no Espírito. Amém? Sem rudimentos, sem tradicionalismos, sem obrações, sem sacrifício. Isso são tudo desejos da carne. A carne gosta desse sacrifício. O sacrifício pelos pecados, a carne gosta disso. Eu pequei, irmão, tem que subir lá no monte lá. Sobe no monte, abençoado. Mas isso não serve para nada. Porque lá na cruz, Cristo já justificou, já nos redimiu dos pecados.
Já não tenho mais condenação nenhuma, porque não tenho mais dívida nenhuma com Ele. Amém? Então guarde essa palavra, abençoado. Saia de cima do muro. Abraça a causa de Cristo. Amém? Essa é a palavra de hoje. Fico por aqui. Até a próxima, abençoados. Graça e paz.